nosso segundo palestrante é o Adnan Demac, que é prefeito de Paragominas, lá no Pará, no estado do Pará. Paragominas, vocês, nos últimos anos, nos últimos tempos, aliás, nos últimos meses, né, ouviram falar bastante de Paragominas. Teve até uma reportagem recente na National Geographic, teve na própria Exame, teve aí na mídia, de uma forma geral. Mas Paragominas também foi objeto de muitas matérias e muita informação nos anos 80. Paragominas chegou a ser o maior produtor de madeira tropical do mundo. Um municípiozinho, na época, sei lá, 50 mil habitantes, se produzia mais madeira que em qualquer outro lugar do mundo, e não de forma sustentável. E, mais recentemente, Paragominas tem sido apontado como o município mais sustentável da Amazônia, ou que está, talvez, no caminho mais próximo disso. Então, a gente convidou o Adnan para que o Adnan pudesse nos contar um pouquinho dessa história. O Adnan, ele é advogado. Não é engenheiro florestal como eu, é advogado. E uma carreira de sucesso em direito, advogando, nascido em Paragominas, e foi fundador da UAB, Nação de Paragominas, enfim, uma pessoa bem conhecida, escritório em Belém e tal. E ele fez parte do movimento que envolveu o setor empresarial na cidade de Paragominas para contribuir para a administração pública e mudar a forma da administração pública naquele município. E o Adnan, então, está no segundo mandato, no final do segundo mandato, no momento da reeleição, foi o segundo prefeito no Brasil com maior índice de aprovação, mais de 80% dos votos na cidade foram para ele, isso no meio de uma crise de transformação do município, do modelo insustentável para o modelo sustentável. E achamos que era uma história interessante de ser contada, especialmente por esse envolvimento empresarial. O Adnan recebeu vários prêmios junto com a prefeitura. Talvez o maior destaque foi ter recebido o prêmio Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, que é o maior prêmio ambiental do Brasil. Isso foi em 2010, se eu não me engano, né? Então, com vocês, o Adnan Demac. Bom dia a todos. É um prazer enorme participar do Fórum da Revista Exame para falar um pouquinho da experiência de Paragominas com um projeto ambiental chamado Município Verde, que talvez a maior particularidade de inovação foi ter sido criado por um grande pacto social. Não foi formatado num gabinete por um decreto do prefeito, nem uma lei municipal. Um pacto que envolveu o governo municipal, as 51 entidades da sociedade civil do município, as ONGs, produtores, instituições de pesquisa, e tinha somente a pretensão de construir uma cidade melhor de se viver, mas tornou-se uma referência no Estado, espraiou para os demais municípios, e hoje 94 municípios do Pará aderiram ao projeto semelhante ao nosso. Mas, antes de falar do projeto, me permitam falar rapidamente um pouquinho do meu estado, do Pará, retornando aí a 50, 60 anos atrás. Era um estado com baixa densidade demográfica, todas as cidades estavam nas margens dos rios, os rios eram estradas, não havia nenhuma cidade dentro da floresta, e era uma política pública, naquele momento, do governo federal, de integrar a Amazônia ao resto do país. E aí decidiu-se construir estradas para integrar a Amazônia ao restante do Brasil. A rodovia Transamazônica, a BR-163, e também a rodovia Belém-Brasília, que é onde fica situado o meu município de Paragominas. Município, hoje, com 100 mil habitantes, 20 mil quilômetros quadrados, que começou com um desejo do governo de colonizar a Amazônia. Na época, existiam vários lemas: integrar a Amazônia para não entregá-la, homens sem terras para terras sem homens. E o Código Florestal permitia, não só te permitia, mas te obrigava a desmatar 50% da floresta
para você ter realmente a posse e o título de propriedade da área. São publicações aqui em São Paulo, na Folha de São Paulo, para atrair imigrantes. Essa é uma foto que simboliza aquele momento, o saudoso presidente Juscelino Kubitschek, em cima de um trator de esteiras, derrubando uma árvore de jatobá no meu município de Paragominas. A inserção dessa foto não é de forma nenhuma para depreciar a imagem do presidente, é um extraordinário presidente, mas simbolizava o momento. Aquele momento era para que você integrasse efetivamente a Amazônia ao resto do país. Criou-se, então, uma política pública, e dessa política pública do governo federal ficou impregnado nas mentes das pessoas que você tinha que desflorestar, que você tinha que desmatar, que para você crescer, você tinha que desmatar mais florestas, crescendo horizontalmente, formando mais pastagens, formando mais áreas agrícolas. A gente sabendo que, efetivamente, esse comportamento estava impregnado nas mentes das pessoas, nós sabíamos que não era somente com uma ação de comando e controle que você ia mudar essa realidade. Você tinha que mudar essa realidade de baixo para cima, a partir da sociedade, de um pacto local. Por isso que, no momento que havia uma crise ambiental no município, uma crise econômica, a gente decidiu conversar com a sociedade, primeiro individualmente, depois chamamos todos e firmamos um pacto, que foi o Pacto pelo Desmatamento Zero. Dali em diante, ninguém mais ia desmatar a floresta. A gente ia trabalhar nas áreas abertas, respeitando as florestas que até então tínhamos. Firmado o pacto, nós precisávamos fiscalizar. Será que alguém vai desmatar, vai descumprir o pacto? Como é que você fiscaliza um município que tem 20 mil quilômetros quadrados, que tem o tamanho da Bélgica, que tem o tamanho de Sergipe, usando tecnologia? Buscamos o apoio de uma ONG da Amazônia, chamada Amazon, que monitora por satélites, e passamos a ser o único município da Amazônia a monitorar o seu desmatamento de forma municipal. Constatado o foco de desmatamento, a Amazon encaminhava para a gente ia validar em campo e verificava quem era que desmatava, para que a gente pudesse punir o proprietário, nós mesmos cortando na carne, como havíamos pactuado. Depois noticiávamos o fato a nível de sociedade local para inibir novos desmatamentos. Deu certo que, tanto que em 2008, em relação a 2007, a gente reduziu em 86% o desmatamento no município. Em 2009, em relação a 2008, mais 43%. Tanto que o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, reconhecendo o esforço do município, excluiu Paragominas numa lista que o Ministério havia criado, era uma lista negra dos municípios que mais desmatavam a Amazônia. Não só isso. No momento que você reduz o desmatamento, você também reduz o nível de emprego. Em 2008, perdemos 1.600 empregos no município. Em 2009, mais 1.100 empregos no município. 2.700 empregos no intervalo de 2 anos. Numa outra situação, o prefeito poderia ter dificuldade de governar a cidade numa situação de perda de impostos de trabalhos permanentemente. No nosso caso, a gente evitou isso, um descontrole social, porque não havia sido um projeto especificamente do prefeito. Era um projeto coletivo, um projeto da sociedade que entendeu que a gente tinha que mudar esse paradigma, tínhamos que mudar a nossa história, reescrevendo a nossa história. Em seguida, nós fizemos algo que talvez mais os especialistas conheçam, que é o trabalho com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é praticamente um mapa de cada propriedade. Hoje, 94% do nosso território já está cadastrado no CAR, que é um mapa que você define com os 4 pontos de coordenadas geográficas, você lança no sistema de imagens, aí você lança o que tem de área de preservação permanente, o que você tem de reserva legal e também quais são as áreas de produção naquela propriedade. A gente quer chegar no final deste ano já com 100% do município no CAR. Quando você faz o CAR, você tem um resultado da zona rural do seu município, você tem uma informação estratégica que até então nós não tínhamos. Isso é um instrumento de gestão
extraordinário. A gente tem ainda 66% do município com florestas, 1.282.499 hectares, florestas que foram algumas manejadas, outras exploradas sem manejo, de forma irracional, mas a floresta amazônica, a ministra Marina sabe muito bem, ela corrige rapidamente as feridas, ela se regenera rapidamente, então elas vão continuar inalteradas, essas florestas, e temos uma área de produção de 27% no nosso território, 527.740 hectares, dos quais 28.000 são áreas de preservação permanente, 17.000 inalterados e 11.000 alterados, que vamos corrigir ao longo dos próximos anos. Então, é um instrumento de gestão que nós não tínhamos. E algo interessante a gente comentar, a legislação nacional, ela exige que os municípios façam algo semelhante na zona urbana. E a zona urbana do meu município corresponde a 1% do território. Mas não exige que a gente faça esse trabalho na zona rural, que corresponde a 99% do território. Fizemos de forma voluntária, mas acredito que devia ter algo de exigência na legislação nacional. Eu falava agora há pouco que a gente, quando queria crescer, desmatava mais florestas e crescia de forma horizontal. O trabalho, o desafio é crescer agora de forma vertical, agregando valor aos nossos produtos, não só produzindo milho, soja e vendendo in natura, mas transformando em ração e daí em proteína animal, não só vendendo madeira reflorestada, que a gente está plantando muito, mas transformando a madeira em móveis, ou seja, agregando valor aos nossos produtos, para que a gente possa, na mesma área de uso alternativo do solo, ter uma renda per capita maior do que a nossa hoje. Fizemos em seguida o segundo pacto, chamamos novamente toda a sociedade e firmamos o pacto pelo produto legal e sustentável. Já trabalhamos hoje com projetos de pecuária verde, de agricultura de baixo carbono, enfim, para que a gente possa ter efetivamente boas práticas na atividade pecuária e agrícola. Somos o município que mais refloresta hoje a Amazônia. Não é restauração, é reflorestamento para fins comerciais. E também a sociedade definiu as metas do Descende. Nos próximos anos, 10 anos, estamos buscando, perseguindo 12 metros quadrados de área verde na zona urbana. Projeto interessantíssimo, educação ambiental nas escolas. A gente já, pelo 3º ano, ministra para 30 mil crianças nas escolas municipais educação ambiental, e tivemos avanços significativos, seja na cidade, na limpeza pública, seja na zona rural, com as florestas, com os rios, e educação ambiental de uma forma de levar cidadania para as pessoas, como fazemos em outras áreas. A gente combate o trabalho infantil, não temos crianças nas ruas do município, nenhuma, não temos criança fora da escola, zeramos o analfabetismo no município hoje, criamos uma área de proteção ambiental, um parque ambiental municipal, enfim, práticas perante a sociedade para que a gente possa avançar em todos os setores, buscando algo importante nos dias de hoje, que no passado de Juscelino não se falava. Hoje se fala muito em desenvolvimento sustentável. É o que estamos buscando no município de Paragominas hoje. Lembrando que nada disso teria acontecido se simplesmente o prefeito baixasse um decreto para o seu cidadão cumprir. Não. Foi um pacto social que gerou esse modelo que a gente apresenta hoje ao país, chamado Município Verde, firmado pelo governo, mas também produtores e pela sociedade civil organizada. Obrigado, era o que eu tinha a dizer. Adnan, tem o seu telefone. Esse homem não funciona sem isso aqui, porque é um prefeito que administra pelo BlackBerry. Eu, quando conheci o Adnan, precisava falar com ele, que tinha uma informação que a gente precisava lá para o programa de combate ao desmatamento, porque tinha tido uma revolta na cidade, queimaram os caminhões do Ibama, enfim, uma coisa complexa. Tinha que achar o homem. Não, tudo é pelo telefone. Não, ele não vai responder o telefone, não, é tudo pelo telefone e pelo BlackBerry. Manda a mensagem que ele responde. Então, o homem ele funciona isso aqui, sem isso aqui ele não funciona. É o prefeito que funciona com isso. Adnan, você nasceu onde?
Paragominas. Paragominas, de lá. Seus pais vieram de onde? Meus pais eram sírio-libaneses. Foram um dos primeiros a chegar em Paragominas. Acabaram lá. É. E quem é o grupo de pessoas, esse grupo de pessoas que resolve se dedicar um pouco ao município? Quem são eles? O que são essas pessoas? Cidadãos que, na verdade, alguns empresários, alguns advogados, que não faziam parte da política, cada um tem sua profissão, e ingressamos para ver se a gente construía uma cidade melhor de se viver. Uhum. Uma história que você me contou uma vez é que quando o primeiro prefeito desse grupo assumiu, o que ele fez foi demitir um monte de gente. Metade da prefeitura. Metade da prefeitura. E por que ele fez isso? Porque a prefeitura estava inchada. Na verdade, tinha, na época, 16 anos atrás, 4.000 funcionários. Hoje ela funciona com 3.000, melhor que com 4.000, 16 anos depois. Uhum. E aí, além desses empregos, perdeu aquele monte de empregos em 2008. 2.600 empregos. Já recuperou? Recuperamos todos em 2010. E o que é melhor, trocamos os empregos, que eram subempregos, na verdade. Eram empregos em carvão, eram empregos em atividade extrativa de madeira de forma ilegal, de desmatamento, e hoje a gente trocou por empregos perenes, empregos em atividades sustentáveis. Bom, em Paragominas tem a primeira planta de MDF, que é um produto bastante sofisticado no Brasil, feita na região norte, e ela é feita com plantio de espécie nativa. Então, além de plantar muito reflorestável, já deve ter cerca de 50 mil hectares reflorestados, o que torna Paragominas o segundo município com maior área de reflorestamento do Brasil, é reflorestamento com espécie nativa, para gerar novos produtos. Adnan, okay. Obrigado. Obrigado, Tassi.